Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo meu aqui no nosso canal no YouTube, o nosso canal de Psicologia Jurídica. Meu nome é Matias Glens, eu sou psicólogo forense e hoje eu vou trazer para vocês o assunto das falsas confissões. Mas antes de começar a falar de falsas confissões, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal e também para você colocar o seu joinha aqui. Isso é muito importante para divulgar o canal. Então, se você tem interesse em ser psicólogo jurídico, se você tem interesse que esse campo de trabalho cresça, é importante que a gente divulgue essa ciência, que é muito mal conhecida aqui no Brasil. Então, o seu joinha aqui embaixo ajuda não só o canal a crescer, mas ajuda também, quem sabe, você no futuro a ter um campo de trabalho mais conhecido e maior. Então, mais chances para você também. Bom, vamos para o nosso assunto de hoje, que são as falsas confissões. Esse vídeo, eu já aviso, ele vai ficar um pouquinho longo, porque esse assunto é muito complexo e eu não quis deixar quase nada de fora. Quer dizer, quase nada, né? Eu estou fazendo um super resumo aqui. Mas esse é um assunto que, para eu tratar dele, eu preciso tratar de pelo menos dois assuntos, que são as próprias falsas confissões e o que geram essas falsas confissões, que na maior parte das vezes está associado com técnicas de interrogatório. Então, eu vou ter que trazer esses dois assuntos para falar para vocês a respeito de falsas confissões. O que eu estou querendo dizer com falsas confissões, afinal de contas? Estou querendo dizer de pessoas que assumem crimes que, na verdade, eles não cometeram. Você pode perguntar, mas nossa, por que raios alguém vai assumir um crime que não cometeu? Bom, é exatamente disso que a gente vai tratar hoje, então não sai daí. Para responder essa pergunta, eu vou contar uma história para vocês. Eu vou contar um caso real que aconteceu nos Estados Unidos e, ao longo do vídeo, esse caso vai ilustrando a nossa parte teórica. Bom, o personagem principal dessa história é um adolescente, na época ele tinha 16 anos, chamado Howie Burton. Ele confessou ter matado a própria mãe. Já pensou? Matar a própria mãe? Bom, ao longo do processo judicial, várias provas, ou seja, várias evidências, acabaram contradizendo a confissão, mas isso pouco importou tanto para o juiz quanto para os jurados. A confissão exercia um tamanho poder sobre os juízes e sobre os jurados que todas as provas em contrário, por exemplo, a falta de exame de DNA dele na arma do crime, enfim, todos esses outras evidências forenses foram sendo desconsideradas porque, afinal de contas, ele tinha confessado. E afinal de contas, quem confessa um crime que não cometeu? Pessoal, ele ficou mais de 20 anos preso. 20 anos. É uma vida, né? Até que os seus advogados trouxeram para o tribunal um psicólogo forense chamado Saul Kassim. É um pouco sobre as pesquisas dele que eu vou falar ao longo desse vídeo. O Saul Kassim, ele é um professor de psicologia forense que é um dos maiores especialistas mundiais em falsas confissões e nas técnicas, nos métodos de interrogatório que a polícia costuma utilizar e que, no final das contas, ele descobriu essa associação entre um determinado tipo de técnica de interrogatório, que ele chamou de técnica de confrontação ou acusatória, eu vou falar bastante disso ao longo do vídeo, e o quanto que essas técnicas produziam falsas confissões de crime. Quando chegou no tribunal, como especialista, o Dr. Kassim explicou para os juízes e promotores que falsas confissões, ao contrário do que a gente costuma pensar, não são raras. A gente poderia pensar, tá bom, acontece uma ou outra falsa confissão, mas isso deve ser algo muito raro. Não, pior é que não são raras. Segundo os dados da pesquisa dele, de todas as pessoas inocentes que foram condenadas pela justiça, por volta de 25 a 30% chegaram a confessar os crimes que não cometeram. Lá nos Estados Unidos existe um movimento, um projeto que se chama Innocence Project, ou seja, é um conjunto de advogados que busca tirar da cadeia pessoas que são inocentes. Então, o Kassim, ele investigou os casos desse Innocence Project e chegou a esses números alarmantes, 25 a 30% das pessoas
que o Innocence Project tirou da cadeia por serem inocentes tinham confessado os crimes. Existe também uma página do Innocence Project aqui no Brasil. Inclusive, recentemente, essa semana, eles, em parceria com a Defensoria Pública, acabaram tirando da cadeia, lá no Nordeste, um homem que tinha sido condenado por estupro, quando, na verdade, ele não tinha cometido esses estupros. Segundo o Dr. Cassim, como eu já adiantei para vocês, uma boa parte da explicação de por que as pessoas confessam crimes que não cometeram está no método de interrogatório da polícia. Segundo ele, esse método combina pelo menos 4 elementos. Pressão psicológica. Então, os policiais, os investigadores ficam pressionando o sujeito para que diga a verdade. Não, isso não foi assim. Nós sabemos que você é culpado. Né? Colocam uma pressão psicológica sobre o sujeito. Essa pressão é exercida por uma autoridade, ou seja, não é qualquer um que está dizendo isso, é um homem da lei, é um representante da polícia, uma autoridade pública. Então, pressão psicológica exercida por uma autoridade por um longo período de tempo. Então, isso é muito interessante, né? Nas pesquisas do Dr. Cassim, ele descobriu que falsas confissões são muito mais comuns em interrogatórios longos do que em interrogatórios curtos. Então, quando o interrogatório dura 8, 10, 12, 15 horas, o sujeito vai ficando com fome, vai ficando privado de sono, vai ficando cansado, obviamente, estressado. Enfim, todos esses elementos vão favorecendo uma falsa confissão. Então, pressão psicológica exercida por uma autoridade por um longo período de tempo e um outro elemento crucial que são oferecer válvulas de escape. Não sai daí que eu vou daqui a pouquinho explicar melhor o que isso significa. Mas basicamente é pressão psicológica de um lado e oferecer para o sujeito uma saída, né, uma válvula de escape, por meio de algumas falas que eu vou explicar daqui a pouquinho quais são, em que o sujeito acaba cedendo. Ele descobriu ainda nas pesquisas que pessoas jovens, pessoas vulneráveis, pessoas com deficiência, enfim, têm uma predileção especial para falsas confissões. Especialmente quando estão traumatizadas, quando estão estressadas, exatamente como era o caso desse adolescente, o Burton. Afinal de contas, ele tinha acabado de encontrar a mãe dele morta. Então, se isso não é um trauma, eu não sei o que é. Então, pessoas traumatizadas, submetidas a esses procedimentos acusatórios, inquisidores, durante um longo período de tempo, acabam cedendo e confessam crimes que não cometeram. E a gente vai tentar entender por quê. No final das contas, o que o Dr. Cassim, esse psicólogo forense, está apresentando para nós, e que é uma coisa fantástica, é uma ciência forense emergente, essa nova ciência das técnicas de interrogatório e das falsas confissões. E olha só que legal, na absolvição desse adolescente, mais de 20 anos depois, portanto, quando ele já era um adulto, o testemunho no tribunal desse psicólogo forense, o Dr. Cassim, foi citado na sentença de absolvição. Ou seja, o juiz, quando liberou o Burton, disse na sentença que um dos elementos cruciais que levou ele a modificar o entendimento a respeito do crime foi o testemunho de especialista do Cassim. Muito interessante, né? Muito legal. Isso foi a primeira vez que aconteceu num caso de tribunal, a primeira vez que essa ciência comportamental das falsas confissões e das técnicas de interrogatório serviu para liberar um inocente. Bom, quando o Dr. Cassim começou a estudar as falsas confissões, ele acabou encontrando um método de interrogatório típico dos Estados Unidos que se chama método Reed. Esse método ele é praticamente o único método, ou quase o único método ensinado nas academias de polícia. Esse é o método que a gente vê os policiais nos filmes e nas séries utilizando para arrancar confissões dos suspeitos. Quando esse psicólogo forense começou a estudar o método Reed, ele ficou horrorizado com o que viu. Vou explicar por quê. John Reed, então, o fundador desse método, foi um detetive de Chicago, especialista em detecção de mentiras, que publicou em 1962 um manual de interrogatório que acabou ficando muito famoso e depois foi ensinado para toda a força policial americana. Um interrogatório conduzido pelo método Reed
ele começa com dois tipos de pergunta. Algumas perguntas relevantes, algumas perguntas que dizem respeito do caso, e outras perguntas meramente provocativas, pretensamente irrelevantes, mas que fazem a função de deixar o sujeito um pouco incomodado. O objetivo dessas perguntas provocativas é deixar o sujeito, de fato, um pouco estressado e fazer com que ele apresente comportamentos supostamente objetivos de detecção de mentira, como, por exemplo, cruzar os braços, desviar o olhar, enfim, algo que hoje a moderna ciência de detecção de mentiras já acha isso bastante questionável, mas enfim, não é esse o objetivo do vídeo de hoje. Se a pessoa, depois dessas perguntas provocativas, é suspeita de estar mentindo, então essas perguntas são amplificadas. Começa então uma acusação. Os policiais começam a acusar esse suspeito, dizer que ele fez aquilo que eles nem têm certeza que fizeram. Então, esse é o ponto número 1 dessa técnica, né? Desse segundo momento da técnica. Acusação, acusação. A gente sabe que você fez isso, conta a verdade pra gente. Ponto número 2. Negação de todas, né? Os policiais ignoram toda tentativa que o sujeito faz de negar o crime. Então, simplesmente ignora. O sujeito fala que não foi ele, ignora. Fala que não foi ele, ignora. E o terceiro elemento, que é insistir em pequenos detalhes da história, buscando com que o sujeito se contradiga. Claro, quando a gente mente, a gente não pensa de antemão em todos os pequenos detalhes da história. Então, quando o policial ou o investigador pergunta detalhes, o sujeito não sabe dizer. E aí ele faz essa pergunta no começo do interrogatório, depois ele faz 2 horas depois, para saber se a pessoa responde a mesma coisa. Então, vamos supor que está escrito assim, aí você entrou no quarto, tá bom. Aí você entrou no quarto e o que tinha na cabeceira do lado esquerdo? Tinha um copo de água, tá bom. 2 horas depois ele faz a mesma pergunta. O que tinha na cabeceira do lado esquerdo? Coisas que o sujeito, se estiver mentindo, provavelmente vai reinventar a história, e as chances dele reinventar essa história igualzinho da maneira como ele inventou da primeira vez são pequenas. Então, essa segunda parte, né, quando o sujeito já está incomodado, já está estressado do método Reed de investigação, envolve, como eu falei, resumindo, um tom acusatório, uma negativa de todas as negativas do sujeito, então a gente ignora as negativas que ele está fazendo, e uma insistência forte e pesada nos detalhes da história. Só que o método Reed de interrogatório não fica só nisso. Não é só essa parte confrontacional. Paralelamente a isso, e muitas vezes nem exercida pelo mesmo policial, oferece-se ao sujeito simpatia, oferece-se ao sujeito compreensão daquilo que ele está vivendo. Uma espécie de diminuição do conflito moral em relação ao crime. Como assim? A gente chama isso, o Cassim chamou isso de técnica de minimização. Então, por exemplo, um sujeito estuprou uma garota. O policial pode dizer assim, puxa, mas também ela estava com uma roupa tão provocante, você quase não tem responsabilidade sobre isso. O que o policial está fazendo aqui? Está oferecendo para o sujeito uma explicação para o próprio crime que diminui o conflito moral em relação a ele. É claro que isso é mentira. É claro que não importa a roupa que a mulher tá, ela não pode ser estuprada de jeito nenhum. É sempre responsabilidade do estuprador nesse caso. Mas o policial oferece essa válvula de escape, essa rota de fuga que o sujeito estressado e traumatizado, angustiado, depois de longas horas de interrogatório, compra. Não, é verdade, eu só fiz isso porque ela... Então, as técnicas de minimização, na verdade, são técnicas de terceirização da culpa. Então, o policial oferece uma maneira dele jogar essa responsabilidade para outra pessoa, para a sociedade, enfim. Então, são técnicas que vão fazendo com que o sujeito se sinta, digamos assim, menos culpado. No seu lugar eu provavelmente faria a mesma coisa. Puxa, olha só. Quer dizer, criando uma certa empatia para que o sujeito confesse. Pessoal, para o vídeo não ficar mais longo do que ele já está, eu vou deixar lá no meu Instagram o relato, essa semana, um relato de um experimento em psicologia social que aprofundou a nossa compreensão a respeito das técnicas de minimização e interrogatórios. Então, não deixem de conferir lá o Instagram. Bom, diante disso,
O psicólogo Cassim suspeitou que esse método de interrogação ele era responsável por produzir as falsas confissões que ele estava vendo ali na prática. Mas como provar isso? Como estabelecer essa relação cientificamente falando, de maneira rigorosa? Ele inventou um experimento em laboratório que tentava reproduzir, na medida do possível, as condições para que se pudesse testar que tipo de variável estava influenciando nessa situação. Ele chamou esse experimento de paradigma da falha computacional. Eu já vou explicar por que desse nome. Ele reuniu um grupo de estudantes voluntários que tinha como atribuição digitar rapidamente um texto que era ditado para eles. O experimentador explicava para esse grupo de estudantes que se eles apertassem a tecla Alt do teclado, a máquina ia falhar. Só que isso não era verdade, isso era uma mentira. A máquina estava programada para falhar independentemente de quais teclas eram apertadas. A máquina sempre falhava, independentemente se o sujeito apertava a tecla Alt ou não. Porém, ao final da tarefa, tal como um policial faria se tivesse com um suspeito na sala de interrogatório, o experimentador acusava os estudantes de terem apertado a tecla Alt. Ele acusava, falava, você apertou, mesmo que ele não tivesse apertado, para ver o que eles faziam, para ver se eles confessavam que tinham apertado ou não. Inicialmente, nenhum dos estudantes confessou. Porém, eles começaram então a agregar mais elementos das técnicas de interrogatório padrão ao experimento. Sabe o que eles fizeram? Mas para te explicar direitinho o que aconteceu nesse experimento, eu preciso fazer um parênteses aqui para falar um pouco para vocês uma diferença importante entre a lei americana e a lei brasileira. Porque nos Estados Unidos, os policiais, durante um interrogatório, têm autorização para mentir. Parece meio bizarro, né? Mas lá a lei é assim, eles podem, para conseguir a verdade de um sujeito, inventar coisas. Então, por exemplo, é muito comum, a gente vê isso em filmes, em séries, um policial disser que, por exemplo, tinha uma testemunha que viu o suspeito na cena do crime, ou que um exame de DNA está para ser feito e que esse exame de DNA vai confirmar que ele esteve na cena do crime, ou que o sangue na arma é dele, quando na verdade, às vezes ele nem tem a arma ou nem tem o sangue. Então isso é uma característica da lei americana. No Brasil, isso é obviamente proibido, mas a gente sabe como são as coisas nas delegacias de polícia. Muitas vezes isso acontece também. Inclusive, essa questão de mentir durante os interrogatórios é uma das práticas que a equipe do Dr. Cassim e ele, obviamente, recomendam que não se faça. Então, uma das recomendações que advém das pesquisas dele é que esse procedimento de autorizar policiais a mentir seja banido dos Estados Unidos. Bom, então o que eles fizeram? No experimento, eles tentaram reproduzir essa questão em laboratório. Então, a equipe dele pediu para que alguns dos alunos que participavam do experimento dissessem que viram os seus colegas apertando a tecla que não podia ser apertada, a tecla Alt. Sabe o que aconteceu com a taxa de confissões? Duplicou. Ou seja, o simples fato de ter alguém dizendo que viu que eu fiz aquilo que não deveria ter feito, né, fez com que as pessoas confessassem 2 vezes mais. Isso para vocês terem uma ideia do poder psicológico, né, do impacto psicológico que uma testemunha exerce num suspeito. Mas vai além disso. Algumas pessoas, um grupo menor, mas ainda assim significativo, passaram a realmente acreditar que tinham apertado a tecla Alt, que tinham apertado a tecla que não podia ser apertada. Ou seja, eles internalizaram a culpa, internalizaram essa responsabilidade de uma maneira tão profunda que chegaram a não acreditar no experimentador quando o experimentador disse para eles que tudo aquilo era um experimento e que, na verdade, o computador estava programado para falhar independentemente de quais teclas eram apertadas. De novo, né, tamanho poder psicológico que uma testemunha exerce sobre um suspeito, especialmente quando ele está naquelas situações em que a gente descreveu, sob muito estresse, traumatizado, angustiado. De novo, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou colocar essa semana lá no meu Instagram um relato de um caso verídico em que isso aconteceu. Então, se você quiser aprofundar um pouquinho esse tema,
Não esquece de conferir o meu Instagram essa semana. Apesar de extremamente inquietantes, esses casos em que a pessoa passa a acreditar que cometeu o crime que não cometeu são minoritários. A maior parte das falsas confissões, as pessoas confessam na hora do interrogatório, mas assim que saem do interrogatório voltam a dizer que não confessaram o crime. Então, entrevistando essas pessoas que passaram por situações como essa, o Dr. Cassim chegou à conclusão de que eles confessavam para se livrar daquela situação estressante. A mente de uma pessoa sob estresse intenso funciona de uma maneira muito diferente da mente de uma pessoa relaxada. Quando a gente está numa situação de estresse muito intenso, sob uma situação de violência, a gente pensa única ou quase que única e exclusivamente em como se livrar dessa situação, ainda que para isso eu tenha que me comprometer, como por exemplo assumir um crime que não cometi. Então, a psicologia de uma mente sob estresse é que explica o porquê que na hora H as pessoas escolhem fazer algo que parece completamente irracional, que é confessar um crime que eles não cometeram. Mas a psicologia da mente sob estresse é que explica isso. Na verdade, eles ficam ali buscando qualquer meio de sair dessa situação. Quando o Dr. Cassim perguntava, mas por que você confessou? Ele disse que a maior parte das pessoas respondia simplesmente assim, porque eu queria ir para casa. Então, a falsa confissão, no fundo, é uma tentativa de fugir daquela angústia. Porque as pessoas também acreditavam que no futuro as provas, enfim, o desenrolar do processo penal iria acabar absolvendo-as. Ou seja, elas tinham uma certa crença no sistema de justiça, uma crença na própria inocência, que fazia com que, na verdade, isso se voltasse contra elas. No mundo real, não é assim que acontece. No mundo real, após uma confissão, parece que tudo vai sendo conduzido para condenar aquela pessoa. Mesmo que apareçam evidências em contrário, mesmo que testemunhas digam outras coisas, a confissão exerce tamanho poder sobre o juiz, sobre o jurado, sobre todo o sistema de justiça que vai moldando um pouco as provas subsequentes. Tem um caso também que eu vou colocar no Instagram essa semana que demonstra isso, né? Então, olha que louco o que esse psicólogo forense acaba concluindo, que a fé no sistema de justiça, né, a fé no que o sistema de justiça, afinal de contas, é justo, e a crença na minha própria inocência, ou seja, a certeza profunda de que eu sou inocente e que isso mais cedo ou mais tarde vai acabar sendo revelado, no fundo são fatores de risco para o sujeito que está sob interrogatório, não são fatores de proteção. Fator de proteção é um sujeito que, ao contrário, desconfia do sistema, acha que o sistema está lá para passar a perna nele. Que coisa louca, né? Bom, gente, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês essa semana. Fiquem ligados porque ao longo da semana também eu vou postar uma análise de uma série de televisão em que o Dr. Cassim aparece, é uma série da Netflix chamada Olhos que Condenam. Vou postar aqui daqui a pouco uma análise sobre ela, então assistam a série, é muito legal, e voltem aqui para o canal para a gente discutir essa série juntos, tá bom? Até semana que vem, até lá!